Pois é, já fez ali o Minuti, tá comigo aqui, o professor Marcelo Minuti já fez ali um comercial de quem está vendendo... Já, pode falar, de garantia sou eu. Vem comprar comigo aqui. Agora, acontece isso, né? Não é uma impressão só minha, uma loucura minha de que quando atualiza muitas vezes o celular, ele vai perdendo aquela vitalidade, aquele fôlego. Aquela energia toda. Vai ficando travado. Bom dia, gente. Tá? Bom dia, Porta Nova. Bom dia. É isso mesmo, Porta Nova. Você tem essa impressão que não é impressão, é uma realidade, né? Você vê, tem duas formas de um equipamento, um dispositivo, um celular, uma impressora, uma geladeira, começar a perder a vitalidade inicial. Uma é a evolução tecnológica mesmo, né? Sim. As novas versões vão embarcando tecnologias melhores e que deixam o equipamento melhor. Sim. E a outra é a tal, como nosso amigo lá da reportagem falou, a tal da obsolescência programada. Que o próprio fabricante determina, mais ou menos eu vou querer que os consumidores que compraram esse equipamento aqui, troquem isso aqui a cada ano, a cada 2 anos. E aí você pode fazer isso através de bateria, a bateria começa a arriar, né? Sim. Ela tem o tal dos ciclos, né? Então, os ciclos são as cargas, então, depois de 1000 recargas, você começa a perder aquela vitalidade inicial, fica mais lento. As atualizações de sistema operacional, as atualizações dos aplicativos. Tanto que a gente pode perceber que de tempos em tempos, quando você atualiza um aplicativo que você usa muito, ele já não funciona numa versão anterior do sistema operacional. Então você é obrigado realmente a atualizar. Isso é bom, não é ruim não, porque você tem que manter atualizado por causa de vírus, essa parte toda de cibersegurança. Pois é, mas o que a gente percebe é que ao atualizar, a máquina como um todo começa a travar um pouco mais. Bom, tem gente que está tão já acostumada com isso que quando compra o celular já programa que a partir de 1 ano e meio ele já não vai estar com toda aquela velocidade. E agora tem uma questão importante nisso, porque se você vende um aparelho, eu vendi o celular Porta Nova da empresa Porta Nova, vendi para o Minuti. O Minuti comprou esse celular, certo? Eu já estou programando que aquele sistema vai parar de funcionar, vai começar a diminuir a eficiência em 1 ano e pouco. Eu sei que ele usa muito, porque ele está passando informação quando está usando. O que acontece? Eu já crio uma promoção para recomprar esse aparelho, ou para dar um desconto na compra do novo. Ou seja, eu estou obrigando praticamente o consumidor, o cliente, o cidadão, a se manter comprando, né? Isso. Você sabe que, como surgiu isso daí, né? Na década de 30, a indústria automobilística. Exatamente, eu ia falar exatamente dos carros. Então a versão do ano que vem tem coisas a mais ou coisas que fazem com que o que você tem hoje seja menos atrativo do que o novo. Mas tem uma diferença, né? Se eu não trocar o meu carro, o tanque continua do mesmo tamanho. Ele continua andando. A única coisa que pode acontecer é ele começar a consumir mais, porque ele não tem a nova tecnologia. Mas aí não é só programada, realmente é porque a tecnologia evoluiu, né? Pois é. Agora, entra um desafio nessa história. Porque enquanto tem menos empresas, você mantém o preço do aparelho lá em cima e as pessoas têm nessa correria para estar sempre atualizadas, até porque versão anterior daqui a pouco não atualiza mais, elas se obrigavam a comprar um preço muito alto. Mas aí estão entrando os chineses, com preço mais baixo, com equipamentos eficientes e acabando com pelo menos aquele fantasma que tinha de produto de baixa qualidade. Estão mudando. Muda esse mercado ou não? Muda drasticamente, até porque se você for ver as empresas líderes hoje, e aí eu vou, daqui a pouco, segura aí, gente, daqui a pouco a gente vai dar umas dicas de como você consegue segurar mais tempo e escapar da obsolescência programada. Sim. Mas ele obriga os líderes de mercado a fazer com que os aplicativos deles, os sistemas deles, durem mais tempo para manter o equipamento mais tempo também. Então, se você for ver, e aí quem tem tanto Android quanto o iOS, né, que é o da Apple, vocês podem ver que as últimas atualizações de sistema operacional não atrapalharam tanto a performance dos aplicativos que você usa. Pois é verdade. Os últimos 2 anos têm sido bem diferentes. E muito por causa disso que tem colocado. Que é a questão do aumento da concorrência, principalmente por causa dos chineses. Certo. A gente vai falar daqui a pouco de dicas e também de lixo eletrônico, porque se vai tudo isso para o lixo, acaba que fica um passivo enorme para a gente resolver. Como é que se escapa, já que juridicamente é tão complicado, é complexo esse tema, como é que se escapa da obsolescência programada com a prática diária? Como é que você pode operar no celular para que o que resolve do ponto de vista macro do mercado, né?
os fabricantes é concorrência. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor, e aí isso daí você vai ficar com um aparelho que dura mais. Do ponto de vista do usuário, né, você que tem o seu celular aí, não só celular, a gente está falando de computador, de impressora, de geladeira, fogão, de tudo, né? Mas quando você fala especificamente de produtos eletrônicos, celular e computador, tem algumas coisas que você consegue trabalhar, algumas dicas importantes. Primeiro, tudo é baseado em ciclos, né? Ciclos de bateria. Então, se você quer que a sua bateria dure bem durante mais de 1 ano, 2, 3 anos, tente carregar menos vezes. Ah, entendi. Então, usar mais a carga. A intensidade de uso, você usa o tempo todo, você vai gastar mais bateria. Então, tenta se policiar para usar menos o celular nos momentos que você realmente precisa. E não aquele vício toda hora acendendo a telinha, a bateria vai indo embora, você carrega de novo e lá o ciclo é contado. Certo. Outro ponto importante, isso quando você está usando. Mas você pode fazer um trabalho antes de você comprar. Você pode fazer algumas pesquisas. Certo. Inclusive, se você for em site tipo Reclame Aqui e procurar sobre o aparelho que você está querendo comprar, você vai ver muitas declarações, reclamações, indicando a vida útil daquele produto. Interessante. Tem gente falando lá que comprou o aparelho e 6 meses depois ele começou a ir ladeira abaixo. Certo. Né? Pô, você já sabe que esse não é um aparelho muito bom para você comprar. É bom de entrar ali. Entra isso mesmo. Minuti, voltando aqui para o nosso assunto, tem a questão do lixo também. Você que ligou agora, a gente está falando sobre a obsolescência programada, ou seja, a perda de eficiência dos equipamentos, mas não por um problema técnico, e sim por um problema de programação do próprio sistema. Do próprio aparelho, né? Do próprio aparelho. Geral. E eu estou falando de algumas dicas, né? Sim. Então a questão de você tentar fazer menos recargas, né? Usar menos. Eu gosto muito de fazer a analogia com o carro. Sim. Né? Você vê, para durar mais o seu combustível, principalmente você vê motoristas de Uber fazendo isso, Sim. que é desliga o ar-condicionado e abre a janela. Sim, conforme o trajeto é mais Isso econômico. aí. Então você aciona o sistema de ar-condicionado menos vezes e gasta menos o seu combustível. Mesma coisa no celular. Quanto menos você acionar ele, ficar toda hora usando ele, menos você vai gastar a bateria e menos ciclos para levar a obsolescência vão ter. Isso é importante, inclusive você consegue programar os seus aparelhos celulares para quando chegar a mensagem não ficar acendendo a telinha. Deixar... Só na hora que você olhar, você vê o que chegou de mensagem. Não precisa toda hora ele acender, porque vai indo embora a bateria. Sim. Outro ponto importante que eu acho que vale a pena a gente reforçar é que uma parte que faz com que a gente tenha que trocar aparelhos, geralmente é espaço. Né? Certo. As pessoas adoram tirar fotos, e cada vez as fotos, Vídeos, as câmeras estão melhores, e aí as fotos ocupam mais espaço, então você consegue colocar menos fotos dentro do celular. Sim. E aí eu recomendo usar serviços de nuvem. Sim, e tem muitos serviços de nuvem gratuitos, tipo o Google Fotos é um exemplo, né? Sim. Mas tem vários outros. Então você pega suas fotos e passa para a nuvem e só deixa ali as que você está olhando naquele momento. Sim. Depois você faz um backup na internet. E você consegue baixar também se você precisar usar. Pode sim, Então, isso mesmo. Pois é, isso facilita também porque você vai desafogando essa memória. Dura mais tempo seu celular. Pois é, agora aí tem que pagar, tem serviço que é pago, tem serviço que é gratuito. Tem alguns gratuitos, eu recomendo usar os gratuitos. Claro. Aí se você realmente tiver muita foto aí vai precisar passar. Mas também o plano é lá muito caro. Não. Bom, e sobre lixo, isso tudo vai parar em algum lugar. Vai. Eu vou te contar um negócio. Hoje, eu acho que a grande preocupação em relação a essa obsolescência programada, essa evolução rápida das tecnologias, é a quantidade de lixo eletrônico que a gente gera. Claro. Isso vai dar um problema seríssimo para a gente os tem próximos anos. 2 celulares para cada brasileiro. É só isso. E que vão trocar em 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, vamos dizer assim. Isso. Hoje a ONU estimou mais ou menos o mercado global, o valor de todo esse lixo reciclado é de 62 bilhões de dólares. 62 bilhões. E hoje a gente só recicla 20% disso tudo. Então o resto do dinheiro está indo realmente para o lixo. Tem dinheiro nesse lixo eletrônico. Claro. E tem o aparelho, tem a embalagem, tem o plástico que vem na embalagem, tem o outro, o cabo do fone, quer dizer, é um monte de gente. É um monte de lixo sendo gerado. Mas o mais impressionante, e aí eu acho que isso é uma oportunidade de negócio, inclusive, trabalhar com reciclagem. Opa, isso é uma boa. Vamos lá. Vou trabalhar com reciclagem, que é o seguinte, nesse mesmo estudo da ONU do ano passado, eles apontam o seguinte, que em cada 1 tonelada de celulares, né, tem 100 vezes mais ouro do que 1 tonelada de minério de ouro. Não, vamos de novo. Peraí, que essa aí eu não acreditei. Eu também, quando eu olhei isso daí, achei impressionante. A estimativa é da ONU? É da ONU. Uma tonelada de celulares
Isso aí. tem mais ouro, Tem 100 vezes mais 100 ouro vezes mais ouro. do que 1 tonelada de minério de ouro. Por quê? A pedra é mais pesada, né? Então Claro, tem esse peso. claro. Mas aí isso a gente está falando só de ouro. Né? Sim. Porque realmente chama atenção. Quando você fala ouro, chama Claro. atenção. Fora os Mas outros componentes. tem um monte de outros minérios, um monte de outros elementos que poderiam estar sendo reciclados para recolher isso daí. Então tem dinheiro nesse lixo. Quem está dando risada da gente ouvindo isso é o Vilmar lá da Meta Reciclagem do Gama, que já estão reciclando Eles já estão com o olho há nisso daí. tempos os celulares e estão justamente gerando renda e recursos através desse tipo de iniciativa. É Quer dizer, impressionante. tem uma mineração escondida aí. Tem. Tem que correr atrás disso. E tem plástico, além disso, aí tem todos os outros elementos, você tem que correr atrás disso. Hoje, por exemplo, o Brasil ele é o 7º maior na lista de produtores de lixo eletrônico. Que loucura. E nesse caso, quanto mais na frente, pior, né? Claro, esse é um ranking Pra negativo. você ter uma noção, os países desenvolvidos eles geram, por habitante, 20 quilos de lixo eletrônico por ano. A gente Certo. está em entre 8, 7, 8, mais ou menos aqui no Brasil, mas crescendo. Então a gente está no momento de conseguir reverter essas leis e organizar isso daí, até porque tem riqueza para o país nesse lixo eletrônico que está sendo gerado. Pois é, isso tudo pode ser, muita componente plástico, por exemplo, pode ser reutilizado, metálico pode ser reutilizado. Pode ser inclusive. reutilizado, isso mesmo. Tanto que tem muitas empresas que compram, né, os equipamentos principalmente para consertar outros equipamentos. Então eles reaproveitam, né, o que a gente chama de economia circular, né? Isso. O produto ciclo. A gente está falando muito de equipamento eletrônico, Sim. mas se você for pensar a camiseta, a camisa, a calça, o tênis, eles também trabalham com obsolescência programada. Também? Tem aquela que você lava 2, 3 vezes, ele Acabou, já era. acabou, você tem que trocar. comprar outra. Tá certo. Minuti, ótimo assunto mais uma vez, mas nosso tempo terminou. A gente vai continuar falando de tecnologia até a próxima semana, a gente Tá conversa bom, aqui. até mais, gente. Bom dia para vocês. Bom dia, tchau, tchau. A gente vai